Avisei aos meus filhinhos de Tessalônica que, antes da volta de Jesus, viria a apostasia e seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo João o chamou de Anticristo. Você sabe quem ele é? Você está preparado para o maior engano que esse planeta já viu? Abra os seus olhos. Cuidado! Existe uma escolha a se fazer entre a verdade e a mentira. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse texto é considerado o Apocalipse de Paulo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta apenas dois caminhos: o caminho estreito, o caminho apertado e também o caminho largo, o caminho espaçoso. A Bíblia fala da igreja verdadeira e a igreja falsa, a verdade e a mentira. A casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Há um grande conflito, segundo as Escrituras, que está sendo travado entre o bem e o mal. E nesse conflito não existe terreno neutro, não existe uma terceira opção. Aquele que, assim na linguagem popular, procura ficar em cima do muro, de acordo com Jesus, já está contra ele. Porque ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele disse também que nós não podemos servir a dois senhores. Portanto, não existe uma terceira opção, não existe um terreno neutro nesse conflito entre o bem e o mal. E a grande verdade é que desde o Éden, o inimigo tem procurado maquiar a mentira, tentando fazê-la parecida com a verdade. O próprio Cristo disse que quando o diabo profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é o grande anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo, aquele que é contra Cristo. O inimigo, ele odeia Jesus e sempre quis tomar o lugar do Senhor. Para cumprir seus propósitos enganosos, o inimigo tenta penetrar no cristianismo. E para isso ele usa agentes religiosos, que parecem ovelhas, mas como disse nosso Senhor Jesus Cristo, em realidade são lobos disfarçados. Daí a advertência do apóstolo Paulo, conforme nós vimos, de que antes da segunda vinda de Cristo viria a apostasia e seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja que a mesma iniciativa tomada por Satanás no céu seria tomada por esse sistema ou por esse poder religioso que tenta ser igual a Cristo. Que sistema religioso seria esse? Você já parou para pensar? Já imaginou? Que sistema seria esse usado pelo inimigo para se opor a Cristo, para se opor à igreja de Cristo, aos seguidores do Senhor? Quando a gente vai ao livro do profeta Daniel no Antigo Testamento, capítulos 2, 7 e 8, há uma descrição extraordinária que nos ajuda a identificar perfeitamente esse poder ou esse sistema religioso. Daniel diz que a partir do Império Romano, o Império de Ferro, que dominou o mundo por vários séculos, surgiria o que ele chama na profecia de um chifre pequeno ou uma ponta pequena. Um poder religioso que teria olhos,
e uma boca que proferiria blasfêmias. E Daniel diz que esse poder, inclusive, iria proferir palavras contra o Altíssimo. Iria também magoar os santos do Altíssimo, ou seja, esse é um poder que persegue, que provoca uma devastação, uma destruição e mata os santos de Deus ou os filhos de Deus. E ainda mais, o profeta Daniel diz que esse poder iria também se encarregar de mudar os tempos e a lei. Além do mais, ele se engrandeceria até o príncipe do exército e tiraria dele o sacrifício diário. Significa que esse poder desviaria a atenção das pessoas do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E além do mais, ainda iria lançar ou deitar a verdade por terra. Impressionante. Por isso que quando a gente lê Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses e comparamos com o texto do profeta Daniel, nós não temos dúvida de que Paulo está fazendo referência exatamente a este poder profetizado por Daniel. É impressionante como ao longo dos séculos, especialmente na Idade Média, a Igreja Romana, com seu sistema papal, cumpre perfeitamente essa profecia. A venda de indulgências, a doutrina da infalibilidade papal, o líder maior da Igreja sendo considerado o vigário de Cristo, ou o representante de Cristo, e ainda a Igreja ser vista como a voz de Deus, ou a substituta de Deus na terra. Além do mais, a mudança efetuada na lei de Deus. Eu não sei se você sabe, não sei se você já atentou para esse detalhe que é extremamente importante. A Igreja tirou o segundo mandamento da lei de Deus. Veja, a lei moral de Deus, que é reflexo de seu caráter, seu próprio caráter, lei escrita com o próprio dedo de Deus. Mas a Igreja tirou o segundo mandamento. O mandamento diz que não se deve fazer ou adorar imagem de escultura. Além do mais, o quarto mandamento da lei, que diz lembra-te do dia de sábado para o santificar, o sábado foi mudado para o domingo. E você me dirá, pastor, mas sendo assim, de 10 mandamentos teriam ficado apenas 9, porque um foi tirado e o outro foi apenas modificado, exatamente para evitar, chamar a atenção. O 10º mandamento, que diz para não cobiçar, foi transformado em 2. Veja que coisa tremenda, hein? Além do mais, a atribuição dada aos sacerdotes para perdoarem pecados, os sacramentos e a imposição e perseguição através da chamada Santa Inquisição, que provocou uma grande devastação, que provocou uma grande destruição entre aqueles ou naqueles que queriam servir a Deus e viver em fidelidade à palavra do Senhor. Tudo isso muito impressionante. A gente não tem dúvida de que ao longo dos séculos, o inimigo, de forma travestida de religiosidade, agiu e agiu tremendamente. O maior anticristo, porém, é o próprio diabo. Como o maior dos seus enganos, ele vai tentar falsificar a segunda vinda de Cristo. Esse assunto ele é bastante amplo, esse é um assunto profundo, além de muito extraordinário. E é claro que em poucos minutos eu não tenho como lhe explicar todos os detalhes, mas eu quero lhe estimular a seguir estudando a Bíblia. Estude com afinco, com oração, clamando ao Espírito Santo por discernimento. Dê uma atenção especial aos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Você vai se maravilhar, vai se encantar com as revelações do Senhor e acredite, essa é a única forma de nós não sermos enganados. Outro dia eu estava no meu carro e resolvi ouvir rádio. Aí coloquei numa estação de rádio cristã e havia ali um pregador fazendo sua mensagem e uma coisa me chamou muito a atenção quando ele disse umas palavras que, segundo ele, foram proferidas pelo seu líder religioso, pelo seu líder maior. As palavras são assim, abre aspas, nem toda a verdade está na Bíblia e nem tudo o que a Bíblia diz é verdade.
Eu fiquei impressionado com isso. Repito para você, nem toda a verdade está na Bíblia e nem tudo o que a Bíblia diz é verdade. Palavras de um líder religioso? Essas palavras parecem mais do próprio diabo. Por isso que eu digo para você, a gente precisa ter muito cuidado, porque há muitos enganos nesse mundo. E outro dia cheguei a Novo Tempo para trabalhar e um amigo me mostrou um e-mail que uma pessoa havia mandado lá para a escola bíblica. Essa pessoa estava revoltada com a Novo Tempo pelo fato de nós ensinarmos sempre que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, que a Bíblia é normativa, que a Bíblia é autoritativa, que todo cristão deve basear sua vida, seus pensamentos, sua conduta, unicamente através do que diz a palavra do Senhor. Essa pessoa estava revoltada com essa nossa conduta, com esse nosso pensamento. Então ela disse assim no seu e-mail: vocês são muito ignorantes, vocês precisam estudar mais a história. Porque olha, disse ela, quando Jesus voltou para o céu, ele deixou uma igreja e não uma Bíblia. E que seriedade isso aí, hein? Imagine a implicação dessa declaração. Eu imagino que essa pessoa estava repercutindo algo que ouviu na sua própria igreja. Quando Jesus voltou para o céu, ele deixou uma igreja e não a Bíblia. Você compreende o significado disso? A ideia de que a igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. É evidente que essa declaração está errada, está totalmente equivocada. Porque quando Jesus voltou para o céu, depois da sua ressurreição, é claro, ele deixou sim uma Bíblia. Todos os livros, os 39 livros inspirados do Antigo Testamento já estavam escritos. E muitas vezes Jesus citou as Escrituras. E o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo fala da Escritura inspirada por Deus, ele está naturalmente se referindo também ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito depois de Cristo. Portanto, quando Jesus subiu ao céu, quando ele voltou para o Pai, ele deixou sim uma Bíblia. Ele deixou os 39 livros inspirados do Antigo Testamento já escritos e orientando a sua igreja. Mas olha, o que realmente mais me preocupa nessa declaração é exatamente esse ponto, de que a igreja tem mais autoridade que a Bíblia. Significa que se a igreja diz uma coisa e a Bíblia diz outra, você deve optar pela palavra da igreja, pela palavra dos homens e não pela palavra de Deus. Tenha muito cuidado com isso. A grande verdade é que a igreja dominante, a igreja apóstata, por séculos, tentou impedir o acesso das pessoas à Bíblia, porque a melhor forma de manipular um povo é mantê-lo na ignorância. Hoje, contudo, como é impossível tirar a Bíblia das mãos das pessoas, porque todos têm acesso à Bíblia, a tentativa agora é tirar a autoridade da Bíblia. Precisamos estar atentos, precisamos voltar à palavra, estudá-la com afinco. Lembre-se, esta é a única forma de nós não sermos enganados. A palavra de Deus sempre vai nos apresentar apenas dois caminhos. O caminho que conduz a Deus e o caminho que conduz ao inimigo de Deus. Nós veremos nas Santas Escrituras a revelação clara e inequívoca da palavra do Senhor e veremos que existe uma outra opção, que é a tradição dos homens. Nós temos que escolher que direção seguiremos, de Cristo ou do anticristo, da verdade ou da mentira. Eu peço a Deus que, por sua graça e misericórdia, nos dê o Espírito Santo para que tenhamos discernimento, compreensão de toda a verdade e que pelo poder desse mesmo Espírito, você e eu andemos pelo caminho do Senhor, que é o caminho da vida, o caminho da segurança. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.